nós estamos aqui fazendo um vídeo sobre o filo Brachiopods. A gente vai ter uma conversa com vocês, vamos tentar ensinar e passar um pouco sobre o que a gente aprendeu. E espero que vocês gostem. Nós fizemos uma pesquisa com os alunos e mostramos essa imagem. Perguntamos o que seria, né? Para ver a resposta deles e a reação. Enquanto essa, a gente vê o braquiópodo e o bivalvia, que são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Bom, agora eu vou mostrar a imagem que Douglas já tinha mostrado a vocês, né, pro público. Esse aqui é nosso amigo Lorival. E ele vai responder o que é que ele acha que é isso. Eu acho que isso é um molusco, uma concha de um molusco, bivalvo. Por quê? Bivalvo eu acho que é quando tem esses dois assim. Molusco, eles têm conchas. Por isso. E eu acho que tem um molusco dentro, não sei qual. E agora eu vou perguntar se ele acha que isso aqui são iguais. Você acha que isso aqui é a mesma coisa? Parecem diferentes. Qual você acha que é o mesmo desse? Parece o primeiro. Este. Parece. Claro, nós estamos aqui fazendo nossa pesquisa no público e aí estamos com a nossa amiga Tainá. E Tainá, você sabe o que é isso? Não, mas parece ser um molusco bivalvo. Molusco bivalvo, ok. E qual desses dois você acha parecido com esse? Esse tem duas partes, é bivalvo. Mas esse tem a mesma abertura que esse. E aí? Qual é a sua resposta final? Deveria ser esse, a semelhança, porque esse aqui tem esse formato. Agora a gente Ok, está aqui muito com a nossa obrigado pela- terceira participante da pesquisa Marina. e a gente vai seguir mostrando as imagens. O que é que você acha que é isso? Um molusco bivalvo. E qual desses aqui se assemelha mais a esse? Eu considero esse, o primeiro. Mesmas respostas. A gente vai começar falando sobre o que é os braquiópodes, que são um grupo de animais marinhos invertebrados, né? Eles vivem na área marinha, então eles não têm incidência nenhuma, na verdade, na área terrestre. E ele é um animal que existe há muito tempo e poucas pessoas de fato sabem sequer da existência dele. E eles têm um acervo paleontológico muito grande, eles têm um registro de fóssil muito grande. Até hoje em dia a gente tem várias espécies que não existem mais, que a gente consegue saber que existiu por causa dos fósseis. Então, esse filo ele é muito confundido com os moluscos, os bivalves. Aliás, as pessoas que estudaram os bivalves estudaram o grupo dos braquiópodes. Então, algumas estruturas são parecidas de nome, mas a sua função é totalmente diferente. Nesse caso aqui, a gente vai ter um braquiópodo e um bivalve. Se vocês forem olhar de semelhança externa, a gente vai ter uma semelhança externa muito parecida. Então, por isso que muita gente confunde. Inclusive, na nossa pesquisa, isso foi uma pauta, né, que a gente foi perguntar para as pessoas sobre a questão se eles achavam que era a mesma coisa, se eles achavam que eram parecidos, o que é que eles achavam dessa parte. Os braquiópodes fazem parte dos grupos dos lofoforados, que tem um lofóforo, que é uma estrutura especializada na captura de alimentos. Eles são ciliados e eles são em forma de anel, só que geralmente nos braquiópodes a gente vê ele em formato espiralado, que ele é um formato maior. E esse lofóforo vai ajudar justamente na alimentação dos braquiópodes. Ele é descrito como um grupo monofilético. Já foram extremamente comuns nos oceanos. Floresceram durante o período da era paleozoica e são descritos como os animais solitários, aqueles que não andam em colônia. Na nossa pesquisa, o número de espécies não ficou bem específico, mas sua variação está de 30 a 35 mil espécies fósseis. Lembrando que atualmente cerca de 380 a 400 espécies estão vivas até hoje e tem um amplo registro fóssil. Geralmente podemos encontrar elas em algumas águas frias, nos casos regiões mais polares ou no fundo do mar.
e raramente são vistos, um filo inteiramente marinho. Falando da morfologia dos braquiópodes, a gente vai começar falando aqui sobre a válvula dorsal e a válvula ventral, que a gente chama de concha superior e a inferior. A superior é essa daqui de cima, ó, que eu marquei para vocês, e a inferior é essa daqui. Elas são diferentes em tamanhos, então elas não são simétricas e nem espelhadas. A válvula superior geralmente é menor e ela é mais convexa, ela é mais tortinha assim. Em muitos braquiópodes, não é regra, tá? E ela pode ter várias formas e padrões, a gente vai ver isso também. E essa concha ventral aqui, essa válvula aqui de baixo, ela geralmente é maior e ela é mais plana, ela não chega a ser tão curva como a de cima. Mas ela também pode ter um formato variado. E ela serve como base para o nosso pedículo. Agora a gente vai falar dessa estrutura aqui que se chama pedículo, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo. O pedículo, em muitos braquiópodes, ele tem a função de fixação, porque ele é uma estrutura flexível, ele é uma haste, ela pode ser grande, pode ser pequena, depende da espécie, e ela tem a função de sustentação. Então ela vai se anexar ao substrato e vai ficar lá, então ele vai sustentar o nosso braquiópode naquele lugar. Agora, a gente tem essa estrutura, que ela é uma estrutura bem importante, que se chama lofóforo. Ela é uma estrutura de especialização alimentar, no caso. Ela quem vai capturar o alimento e levar até a boca. Eu tenho uma fotinha aqui para mostrar a vocês de como é que ela faz isso. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá aqui, ó. Isso aqui, deixa eu ver se eu dou uma diminuída aqui. Consegui mostrar a vocês. Tá aqui, ó. Isso aqui é o nosso lofóforo. E aí, pro alimento chegar até a boca, né, ele vai ter que passar pelo lofóforo, que é essa estrutura especializada justamente para isso. Então, a maioria dos braquiópodes, elas têm essa estrutura que faz com que ele seja bem desenvolvido e que seu estilo de vida seja céssio. O que é que isso significa? Significa que ele não faz muito esforço, sabe? Ele pega ali na água, ele faz a captura ali da água, e a gente tem as estruturas de filtração que filtram essa água e pega o alimento e assim ele se alimenta. Então ele não faz nenhum movimento brusco, ele não faz nenhum esforço para conseguir o alimento. Então o alimento ele está praticamente sempre ali disponível para ele. Temos a cavidade do manto, que já está aí marcada para vocês, que ele fica localizado entre as duas válvulas, a válvula dorsal e a válvula ventral. Ele desempenha funções essenciais. Uma das principais funções que ele desempenha é a nossa proteção do lofóforo, né? Que o nosso lofóforo, ele é o nosso órgão de filtração dos braquiópodes e ele está localizado dentro da cavidade do manto, tá aqui. Aqui ele já está em formato espiralado, ó. Ele é um lofóforo espiralado dentro do nosso braquiópode, né? E ele permite que o nosso lofóforo tenha sua movimentação e seu funcionamento durante a filtração. Então, uma principal função importante é essa, mas ele também realiza a questão das trocas gasosas. A água que entra e sai através da abertura da concha e permite a troca de oxigênio e dióxido de carbono. Agora, a gente vai falar do sistema muscular dos braquiópodes. Eu acho o sistema muscular deles um sistema muscular bem simples, mas que ele é muito eficaz e ele é bem inteligente, digamos assim, né? Porque aqui, ó, a gente tem o músculo adutor e o músculo abdutor e o músculo adutor. E aí, nos músculos adutores, o que é que acontece? Nos músculos adutores, eles vão se contrair para realizar a abertura e o fechamento da concha. Prestem atenção aqui nas minhas mãos, eu vou tentar explicar para vocês. Os músculos adutores, eles são músculos responsáveis pelo fechamento, tá aqui, ó. Tá ligado a isso aqui. Então quer dizer que ele tá assim, nossa concha ela tá fechada, assim, ó. A partir do momento que esse músculo ele se contrai, a nossa concha vai realizar esse movimento, então ela vai abrir.
suas válvulas elas vão abrir. E através do músculo abdutor, quando ele se expandir, ele vai fechar. Então, ele é um sistema simples, mas que realiza com eficiência o que ele precisa. E ele vai, é o que eu disse, ele controla a abertura e o fechamento das válvulas, e ele também ajuda na fixação do animal no substrato, através desse pedículo, porque o pedículo ele está diretamente conectado aqui nesses músculos, ele tá ali presente, ó, nessa imagem dá pra ver direitinho, ó. Eles estão ali tudo em conjunto. Na imagem acima conseguimos ver dois cantos, um transversal e um longitudinal da válvula. Na imagem vemos nitidamente os brânquios, em ambos os cortes de forma espiralada, com função de sustentar o lofóforo, que é a estrutura de alimentação. E a parte externa podemos diferenciar em dois tipos, os articulados e os inarticulados. Os articulados, eles não possuem músculos complexos, contêm a charneira e sua articulação acontece por ela. Sistemas simples e dobradiças dentadas. Já os inarticulados têm uma articulação pelos músculos, são dobradiças frágeis e seu sistema complexo e não são dentadas. Em relação à alimentação dos nossos braquiópodes, eles se alimentam através da abertura valvar criada pelo lofóforo, né, que a gente já falou, que vai permitir a entrada e a saída de água, e aí as estruturas de filtração vão cuidar dessa parte de filtrar e levar o alimento. Nos braquiópodes, ele geralmente é um par de braços, assim, igual a gente, basicamente, que vão abrigar esses tentáculos ciliados. Ó, essa imagem aqui dá pra ver bem boazinha, ó, que são esses tentáculos ciliados, que se estendem até dentro da cavidade, e cada braço ele vai portar uma fileira desses tentáculos, tipo essa daqui de baixo, ó. Acho que dá pra ver melhor aqui. Durante o período de alimentação vai ocorrer a abertura dessas válvulas, para que haja a passagem de água pela cavidade do manto. Aí a estrutura vai ficar exposta, fazendo a corrente de água gerada pelos cílios do lofóforo, que irão direcionar essas partículas, né, suspensas na água à boca do animal. Resumindo, vai entrar, eles vão pegar a água pelo lofóforo, né? Aí vai ocorrer, a água vai chegar à cavidade do manto, onde vai ocorrer a sua filtração, e ele vai pegar o seu alimento. Então isso aqui, esse lofóforo, ele é uma estrutura crucial para os braquiópodes conseguirem se alimentar. Na imagem, vemos um glândula posicionado contra o esôfago e conectados por um anel nervoso. Vários nervos emergem do gânglio e do anel nervoso, se estendendo pelo corpo, especialmente nos músculos que fazem mover as conchas e nas partes responsivas, responsável no lofóforo pela resposta dos tentáculos na captura do alimento. A gente vai falar agora sobre a reprodução, né, desses animais, que ele faz uma reprodução principalmente sexuada. Eles são animais gonocóricos, no caso eles têm o sexo separado, então existe a fêmea e o macho na espécie. E a fecundação dele é externa. Como é que essa fecundação acontece? O macho ele vai liberar ali o seu esperma na água, esse esperma vai até então fecundar com os ovócitos das fêmeas, né? E aí existem algumas espécies, algumas exceções, né? Onde a fêmea ela vai incubar esse embrião até o seu estágio larval. E aí depois esses óvulos vão ser quebrados e a larva vai sair. No caso isso acontece como? Os machos eles vão liberar o seu esperma na água, as fêmeas vão capturar esse esperma, vão levar ele para dentro das suas áreas de incubação e depois, quando ela se sentir pronta, vai acontecer esse processo de fecundação que vai dar origem às larvas que tem esse formato aí que vocês estão vendo, ó. Ciliozinhos. Isso aí é um cordata. Vocês estão vendo aí o primeiro nome que eu não me arrisco a falar. Se vocês forem ver aí,
Isso aí é um cordata, né? E essas setinhas aqui, ó, tem alguns tentáculos. Isso aqui é uma larvazinha. Algumas larvas de algumas espécies têm esses tentáculos, outras não têm. Algumas têm até conchas, depende muito da espécie. E aí, algumas são livres natantes, só desenvolvem a concha depois que estiver presa ao substrato, e outras não. Então depende muito da espécie que você decidir estudar. A gente vai falar um pouco sobre a ecologia e o habitat dos braquiópodos. A questão do ambiente. Os braquiópodos, eles geralmente são encontrados em ambientes marinhos, né, como a gente já falou, e eles podem ser encontrados até aquela área costeira, da área costeira até aquelas águas profundas. Já falando um pouco da função ecológica dele, né, no ambiente ali, eles desempenham um papel importante como filtradores no ecossistema marinho. Eles ajudam a manter a qualidade da água ao remover partículas suspensas, no caso o alimento dele. Então ele se alimenta, ao mesmo tempo ele promove ali uma qualidade de água melhor.